Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ele fala que não há diferença entre o judeu e o gentio. Não há diferença entre o filho de Abraão e o filho da Dona Maria, do seu Antônio, que nasceu aqui no Brasil. Não há diferença. Primeiro, porque todos estão debaixo da maldição do pecado. Assim como não há diferença em relação ao pecado, também não há diferença em relação à graça. O nosso estado sem Cristo, seja judeu, seja gentil, é miserável, como já foi falado. Mas o benefício gratuito da graça de Cristo traz para nós santificação, obediência, pureza, bondade, manifesta em nós o fruto do Espírito, que está escrito lá em Gálatas 5. Quer dizer, se manifestou sem a lei. E aí talvez a gente pode falar assim, então a gente pode fazer tudo que for, porque é sem a lei, é por graça, mas isso não significa sem mandamentos. Porque o homem e a mulher de Deus, ele restaurado, ele condicionado por Deus, através de Jesus Cristo, ele vai querer fazer o bem. Entendamos que o maior problema aqui é que nós não estamos obedecendo porque seremos salvos. Nós estamos obedecendo porque já recebemos a salvação. Nós não estamos obedecendo para ter a salvação. Nós estamos obedecendo porque já recebemos a salvação. É diferente. A graça vem antes da obra. A fé vem antes da obra. E a obra é consequência da fé. A lei, ela deixava claro ao homem a sua impotência. Os profetas, os profetas no Antigo Testamento, pela lei, eles já chamavam o povo a se arrepender. E chamavam o povo a se arrepender com o coração puro e contrito, não com sacrifício. Eles não chamavam o povo para fazer sacrifício. Olha, venham no templo e expiem seus pecados. Não. Ele falava assim, vocês estão indo no templo fazendo sacrifícios de tolos. Vocês estão indo no templo fazendo sacrifícios falsos, sacrifícios vãos, porque o que o Senhor quer de fato é que vocês se arrependam de um puro e sincero coração. Abandonem esses sacrifícios, abandonem essas ordenanças, abandonem essas guardas de dias, essas festas. Eu quero vocês de um puro e sincero coração. Quantos que não se orgulham? Fala assim, eu sou da Congregação Cristã no Brasil. E a Congregação Cristã no Brasil morreu por nós? A Congregação Cristã no Brasil foi crucificada por nós? A Congregação Cristã no Brasil é Deus? Ou nós somos parte da obra de Deus que lutamos nessa terra para transmitir o puro Evangelho de Jesus? Nós somos só uma parte. Para com esse orgulho. Para com isso. Isso é diabólico. Isso não vem de Deus. Isso não provém do Senhor. Não podemos ter orgulho da nossa denominação. Não podemos ter orgulho de nada material. Nós somos instrumentos de Deus. Uns aqui na Congregação Cristã no Brasil, outros em outro lugar, lutando pelo bem do Evangelho de Jesus. No céu, no reino da glória de Deus, não terá placa de igreja. Terá simplesmente a marca dos que foram lavados no sangue de Jesus.
Não podemos ter esse orgulho, certo, irmãos? Não podemos ter essa jactância, tá? Porque agora é manifestada a justiça de Deus pela fé. É manifestada a justiça de Deus pela fé. A transformação, ela vem de dentro para fora. Ela é provocada por Cristo. Ela é transformadora. A nossa consciência, ela fica humilhada ao Filho de Deus. É gratidão. Não tem que ter orgulho. Não tem que ter orgulho. Vamos tirar de dentro de nós o orgulho. Vamos tirar de dentro de nós a jactância, a vanglória. Não é por você estar em denominação A ou B que você será salvo. É por você ter sido lavado no sangue de Jesus. E agora eu faço uma pergunta a todos nós, inclusive a mim. Temos certeza que fomos lavados no sangue de Jesus? Temos certeza que fomos lavados no sangue de Jesus? Ou nós estamos segurando a nossa fé na tradição? Estamos segurando a nossa fé no nosso tempo de batizado? Estamos segurando a nossa fé pela denominação onde congregamos? Cabe um pensamento. A lei, ela deixa claro para o homem a impotência dele. A lei é perfeita, volto a falar. Mas ela só mostrou para o homem que ele não consegue se salvar. Ele não consegue ser remido por conta própria. Ele precisa de um Salvador. E aí essa transformação em Cristo, por graça, ela é completa. Ela é uma transformação que muda a minha mente, o meu coração, muda os meus costumes, muda o meu modo de proceder. Eu estarei em busca de imitar a Cristo, ainda que seja impossível que eu consiga imitá-lo, mas eu vou estar em constante desejo de santificação, constante desejo de busca ao Senhor. Verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Na criação, nós pecamos em Adão, no início ali. Por isso, nós já nascemos com a natureza do pecado. Mas na criação, nós estávamos juntos de Deus. Nós não tínhamos necessidade de remissão, porque éramos perfeitos. Não à semelhança de Deus, mas éramos perfeitos, não tínhamos pecado. Adão e Eva, nossos pais, não tinham pecado. A partir de quando a desobediência os abraçou, o pecado virou uma sentença de morte. E com isso, nós nos afastamos de Deus. Então, nós, naturalmente, estamos afastados de Deus. A imagem de Deus em nós foi quebrada, foi violada. Então, em todo o decorrer ali, Deus faz diversas promessas e manda a lei para esclarecer ao homem a incapacidade de se salvar. Esclarecer ao homem a sua extrema necessidade de Deus. A extrema necessidade de Deus. E a partir dessa demonstração vem a graça, a justificação gratuita dos nossos pecados, o pagamento integral da nossa dívida. E como conquistamos essa graça? Por meio da fé. É uma condição dada através da graça de Deus. Então a nossa fé é produto da graça de Deus. A nossa fé é trabalhada pela graça de Deus. Nós recebemos a fé por Deus. E aí alguns falam assim, podem falar, né?
Então quer dizer que basta só crer? Não. Existem vários tipos de fé. Existe aquela fé miraculosa, que é a fé no meu coração vai fazer uma obra milagrosa na minha vida ou na vida de alguém. Existe aquela fé que é uma autoconfiança, a fé em mim mesmo, né? Que é uma fé que não é boa, ela precisa ser acompanhada da graça de Deus. E tem a fé salvadora, que é dessa fé que é falada aqui. Essa fé salvadora que transforma o homem de dentro para fora, que transmite arrependimento, transmite santificação, transmite obediência. A salvação pela graça de Cristo, ela é uma salvação completa. Completa. Ela não é uma salvação de mandamentos simplesmente, mas de relacionamento. Relacionamento com Deus. Os judeus, eles acreditavam que eles seriam salvos porque eles tinham o sangue de Abraão. Mas eles não tinham um relacionamento com Deus. Essa fé da graça, ela é relacional. É uma fé que me leva a obedecer, a amar, a adorar o nosso Deus. E aí continua. Aliás, vamos pensar um pouco mais aqui. Justificados gratuitamente. Quem pagou o preço foi o Senhor. Quem pagou o preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Foi aquela crucificação. Vamos pensar, irmãos. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Agora nós somos justificados gratuitamente. Olha que reviravolta. Olha que 360. Virou de ponta cabeça. Nós estávamos fora. Agora nós entramos e não pagamos nada para entrar. Justificados por graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Precisamos refletir nisso diariamente. Eu sou justificado por graça. Eu te amo, Senhor. Eu quero te obedecer, porque esse favor que o Senhor me concedeu, ninguém mais poderia me dar. Glória a Deus nas alturas. E agora vamos prosseguir. 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa propiciação, essa remissão, nós chamamos também de sacrifício substitutivo e eficaz. Porque Jesus, ele entra no nosso lugar. Ele se põe à morte em nosso lugar. E com isso, a justiça de Deus, a ira de Deus é aplacada em todo o tempo. E agora nós somos justificados por esse sangue. É um sacrifício, esse sacrifício de Jesus, ele é atemporal, porque ele não atinge só de Jesus para cá, ele atinge de Jesus para trás também. Para todos aqueles que criam que o Messias viria, que o Remidor viria, que o Filho de Deus viria para salvar a humanidade. Deus, ele esperou muito tempo, chamada paciência de Deus. Essa paciência de Deus é o que aconteceu até Jesus. E Deus, ele não puniu devidamente o pecado. Porque se fosse o caso, Deus teria já lançado todo mundo em condenação, mas não. Ele esperou até que o tempo chegasse e o Filho de Deus viesse ser sacrifício por nós. Isso é a paciência de Deus.
Deus teve paciência conosco também, até que chegássemos ao conhecimento da verdade. E Deus tem tido paciência com muitos outros e nos conclama a, em toda oportunidade, falarmos da palavra de Deus, falarmos do Evangelho de Jesus. Isso não significa que as pessoas que vão ouvir a mensagem que nós vamos transmitir, que essas pessoas aceitarão o Evangelho, que elas crerão, que elas mudarão de vida, não. Mas nós precisamos anunciar, porque o que Deus fez conosco foi muito grande, foi muito glorioso, foi muito gostoso, é prazeroso. Louvado seja Deus. Todo aquele que creu em Jesus em todo o tempo, inclusive antes dele vir, isto é, creu na sua vinda, creu na vinda do Messias, é justificado por essa fé que nós estamos falando aqui. É fé salvadora, não é fé miraculosa, é fé salvadora, que transforma o homem completamente, de dentro para fora. Glória a Deus nas alturas.